Olá, família Ciente! Que alegria conversar com vocês mais uma vez aqui nesse novo vídeo, no nosso canal, conversando sobre a espiritualidade. Antes de começar, eu peço para você, dê um joinha, se inscreva no canal, compartilhe, faça perguntas e faça comentários. Ajude a divulgar o nosso vídeo. Envie o link para os seus amigos. Hoje nós temos um assunto muito interessante. Nós vamos falar do Departamento Casimiro Cunha, que faz parte do Grupo Espírita Emmanuel, hoje situado na cidade de São Bernardo do Campo. Para quem assistiu o nosso último vídeo, nós fizemos citações às pessoas de grande importância, que tiveram uma grande relevância na divulgação da doutrina espírita. E o grupo GEM, Grupo Espírita Emmanuel, é uma editora de livros psicografados pelo Chico Xavier. Então, eu convido a você, Vânia, para dar aí um boa noite para todo mundo, um olá para todo mundo. Olá a todos. Eu tenho muita coisa a falar. Para iniciar, dizer sobre o Casimiro Cunha, eu preciso falar de uma criatura maravilhosa, exemplo de vida e trabalho, de divulgação da doutrina espírita, que é o senhor Rolando Ramacciotti, o primeiro presidente do Grupo Espírita Emmanuel. Ele iniciou o nosso lar em Garça, ele iniciou um trabalho maravilhoso em Garça, com crianças órfãs, trabalhando lá. Ele teve também um trabalho maravilhoso, ele construiu um hospital para os pobres, que depois se chamou Hospital Samaritano, que foi um trabalho maravilhoso dele. Ele dirigiu simultaneamente o Centro Espírita Caminho de Damasco, o Hospital dos Pobres, que depois chamou Hospital Samaritano, e construiu um pavilhão para atendimento de doentes mentais abandonados. Depois ele adquiriu uma outra área, que construiu casa para as viúvas, que chamou Lar Chico Xavier. Depois, em 1955, ele começou a distribuir mensagens psicografadas pelo Chico, e que hoje se transformou na revista Comunicação, que a primeira revista Comunicação foi editada em 1967. Então, o seu Rolando foi o precursor de tudo isso. Ele veio para São Bernardo do Campo e fundou o nosso lar aqui, com as crianças trazidas, os órfãos trazidos, em 1964, em São Bernardo do Campo, com uma luta muito grande. E criou também o Café Nosso Lar. O Café Nosso Lar era para auxiliar o trabalho com essas crianças órfãs. Isso foi o início do trabalho do Rolando Ramacciotti, do nosso paizão. Mas em 1967 ele fundou o GEM, Grupo Espírita Emmanuel. O primeiro livro editado pelo Grupo Espírita Emmanuel foi o livro Mais Luz, de Batuíra. Ele editou em 1970. A partir daí, o GEM não parou mais de editar livros. Só que agora vamos falar de Casimiro Cunha, que hoje se chama Divulgação Braille Casimiro Cunha, que iniciou em 1972, quando recebemos um convite para visitar. Eu e o Frederico fomos para Uberaba. O senhor Rolando nos convidou para visitar o Chico, e nós nunca nem imaginávamos ir para Uberaba para conhecer Chico, porque nós estávamos indo para o GEM fazia algum tempo. O Frederico havia ficado cego, completamente cego, e nós estávamos visitando o GEM
e participando das reuniões do centro na Rua Espírita, no bairro do Lava-Pés, ali embaixo, na Lava-Pés. E nós fomos para o GEM. Quando nós fomos para o GEM, o senhor Rolando convidou a gente para ir para Uberaba, para conhecer o Chico. Só que nós íamos numa caravana porque os diretores do Grupo Espírita Emmanuel iam também. Mas eles iam a trabalho, porque o Chico sempre dava mensagens para o seu Rolando, para o GEM, para editar livros, e eles iam para conversar com o Chico sobre títulos de livros, sobre mensagens, sobre tudo isso. Só que eu e o Frederico ficávamos de fora, sentávamos na varanda da casa do Chico. E nós fomos 1, 2 vezes, 3 vezes. Depois a gente participava das reuniões públicas que começava às 6, 7 horas da noite, 18, 19 horas, no centro do Chico, onde eles recebiam centenas de pessoas. Nós íamos para lá com os participantes, diretores do GEM. Mas aí nós perguntamos, o que é que nós estamos fazendo aqui, eu e o Frederico? Se nós não participamos das reuniões de livros, capas de livros, nós só vamos depois na reunião. Aí começaram a rir e brincar com nós dois. E nós dois com cara de tacho, né, William? Porque não sabíamos o que estava acontecendo. Mas um casal que era que nos tinha levado para lá, falou, olha, o seu Rolando recebeu uma carta faz algum tempo oferecendo para que o GEM abrisse uma biblioteca espírita em Braille. E o seu Rolando recebeu também uma mensagem de Batuíra dizendo que um casal apareceria para iniciar esse trabalho. Então, o seu Rolando nos levou para lá para que o Chico confirmasse se era eu e o Frederico que iríamos começar esse trabalho dentro do GEM. E foi confirmado. E aí, William, está gostando da história? Tô achando o máximo, e mais do que achar o máximo. Eu queria só fazer um pequeno esclarecimento. Primeiro, um feliz hoje para todo mundo, que eu ainda não falei com vocês. Espero que todos estejam bem. Como prometido, né, no vídeo que a gente falou sobre Divaldo, aí no último, nós já estamos trazendo essa história, que ela é extremamente relevante e importante. E, como eu disse, a gente vai trazer outras histórias sobre paladinos, né? A gente usou esse termo, ou baluartes, né? Nomes bonitos aí do espiritismo, da Umbanda, enfim, a gente vai ter essa série. E nós estamos começando por essa história. Só um ponto, Vânia, que a gente tem que lembrar que as pessoas que estão assistindo não conhecem, né? Como eu brinquei da outra vez, o CENTE é uma grande família, né? E para poder trabalhar aqui tem que ser ou Jorge Alves ou Alevati, né? Então, só que as pessoas não sabem bem quem é o Frederico. Eu acho que era importante colocar isso. Todo mundo já entendeu que você é a mãe da Andréa, e eu vou dizer, e depois você continua, que o Frederico é o pai da Andréa, que era seu marido à época, né? Sim, isso. Nós éramos casados, né? Então, agora, nós começamos o trabalho, mas a gente nem imaginava, William, que era o Braille, como era o Braille, porque, assim, toda pessoa que fica deficiente visual, ele leva muitos anos para aceitar a deficiência. Porque o Frederico, como se queimou os olhos, né? Então, ele fazia cirurgias, e ele achava que um dia ele ia enxergar. Então, era difícil a aceitação. Mas, enfim, quando fomos convidados, aceitamos esse trabalho e começamos a aprender o Braille. Nós tínhamos um professor que morava próximo até da nossa residência, que começou a nos ensinar o Braille. O primeiro livro que o GEM, em Braille, editou foi o Agenda Cristã, de André Luiz.
Mas, William, eu queria colocar para você, já que nós estamos falando de vulto, do seu Rolando, quando faleceu. Que o seu Rolando faleceu em 13 de dezembro de 1979. Aconteceu uma coisa muito interessante e que eu me esqueci de falar. Acho que nem a Andréia não sabe. O seu Rolando foi velado dentro do nosso lar, num salão que a gente tinha de atendimento às pessoas pobres. O tempo inteiro, porque eu fiquei lá, dormi lá com eles, fiquei lá dentro, acompanhei tudo. Só havia visitas de crianças da favela, daquela região que nós atendíamos, crianças, velhinhos, senhoras, mendigos. E aconteceu uma coisa muito interessante para a gente ver que o trabalho que é feito não é esquecido. Apareceu do lado dele um mendigo, e nós estávamos ali do lado. Esse mendigo com umas vestes bem rotas. Ele virou para o seu Rolando e falou: Doutor Rolando, o senhor merece ir para o céu. O senhor cuidou tanto de mim, me deu comida, me deu agasalho, me deu cobertor para as noites frias. O senhor merece ir para o céu. Então, desculpe, isso resume quem foi Rolando Ramacciotti, que apoiou de uma maneira incrível e amorosa o Departamento Braille Casimiro Cunha. Ele adorava o trabalho. Pois não, William, quer complementar ou perguntar alguma coisa? Não, na verdade, eu gostaria só de colocar, né, que na descrição do vídeo a gente vai colocar, além do habitual link para a nossa comunidade, nós vamos colocar o link para quem quiser conhecer o site do GEM, né, do Grupo Espírita Emmanuel, onde existem lá várias, tem uma área de homenagens, onde conta a história de Rolando Ramacciotti, também conta a história de Maria Alves, né, e de Elvira Pinto Jorge, que era minha mãe. Sua mãe e sua sogra, né? Isso. Menciona ali você e o Frederico, que eu acho que é aquilo que eu mencionei no último vídeo. É importante a gente falar desses baluartes, né, dessas pessoas, que vocês fazem parte disso, de criarem trabalhos tão grandiosos como vocês criaram. Eu não... Talvez eu tenha conhecido, mas eu acho que não, o seu Rolando. Quando ele desencarnou, eu tinha 10 anos, e eu tive no GEM em 87, se eu não me engano, por aí, fazendo aquele trabalho que vocês faziam aos domingos, que a gente foi lá ajudar com o grupo de jovens que a gente trabalhava na época. E, de fato, o trabalho do GEM é grandiosíssimo até hoje, embora pós-pandemia ele acabou vivendo situações mais complicadas, né? Mas de atendimento, gente, às famílias necessitadas da região lá de São Bernardo, na divulgação da doutrina espírita em braille e mesmo na edição de livros, foram quase 100 livros do Chico editados pelo Grupo Espírita Emmanuel, né, editados e publicados. Pelo que eu li no próprio site, mais de 3 milhões de livros vendidos, né? Então, isso é uma representatividade fantástica para a doutrina espírita. E essa história que você contou do desencarne do seu Rolando, eu acho que ela é fantástica, porque mostra efetivamente o que é uma pessoa que fez a diferença enquanto estava encarnado. E esse é um ponto bastante relevante. Quando a gente fala desses paladinos, desses baluartes, dessas pessoas importantes para a doutrina e para a humanidade, né? Porque eu acho que mais importante do que falar de doutrina é que eles são humanitários, né? Como falamos de Divaldo no último vídeo, Rolando Ramacciotti foi um grande humanitário também. Então, eu queria só colocar essa menção e mencionar que nós vamos colocar aqui tanto um link do site do Grupo Espírita Emmanuel, como um vídeo sobre a história de Casimiro Cunha, que eu acho que você vai falar dela agora, né? Então, William, continuando, a gente também não pode deixar de falar
de Dr. Caio Ramaciotti, filho do seu Rolando, que assumiu a presidência de tempo integral no GEM e edita os livros do Chico, e com um primoroso trabalho. E essa revista Comunicação, que eu trago sempre, que o Caio manda para mim para ser distribuído, essa revista Comunicação tem no site, e se alguém quiser receber, também entre em contato com o GEM. E o trabalho do Caio é incrível e foi um apoio muito grande a gente, porque nós precisávamos de todo esse apoio para comprar, inclusive, a impressora em braille que veio da Suécia, que foi bem trabalhosa, foi na época do seu Rolando, depois foi adquirida outra. O Caio não negou esforços para ajudar o trabalho do Casimiro Cunha. William, você quer falar alguma coisa, William? Isso, sobre essa impressora, tem uma história interessante que eu lembro que a André me contou, né, André? Sobre uma situação que seu pai viveu. Também, né? Andréia pode contar alguma coisa. Não, Conta então, algum fator do Casimiro Cunha. Eu estou pedindo para ela contar essa história da impressora, que ela é, por si só, muito interessante. Eu, na verdade, presenciei esse fato, né? E, enfim, eu presenciei esse fato. A impressora, ela de repente parou de funcionar do nada. Ela estava, tinha sido feita a verificação, estava tudo operacional e a impressora parou. E não funcionava, abriu, não tinha nada errado na impressora, ela parou. Aí eu acho que a minha mãe falou para o meu pai: Fred, dá um passe na impressora. E ele começou a dar um passe, fazer uma mentalização, fez uma oração, né, com as mãos estendidas sobre a impressora, e no término a impressora voltou a funcionar. Então, Andréia, mas não foi a impressora da Suécia. O que aconteceu foi numa impressora feita por nós mesmos. O Frederico, aliás, fez com os amigos para tirar as mensagens em braille, que até hoje não parou um mês, desde a época que iniciamos o trabalho de mensagem lá no GEM, até hoje essa máquina não parou de fazer mensagens e distribuir mensagens espírita em braille, mensagens do Chico. Então, essa máquina foi um problema. Nós fechamos até a cortina, não sei se você lembra, para ninguém ver que a gente estava dando passe na máquina, porque era muito engraçado aquilo, mas foi verdade, porque nós ficamos sabendo que também teve um problema de um carro e que o Chico falou: dá passe no motor. Não é que os mecânicos não tenham valor, mas foi dar um passe no motor do carro, estava levando o Chico não sei para onde, eu não conheço muito bem essa história, mas sabia que com o passe no motor o carro pegou. Então, nós achamos que poderia fazer isso. E o seu Rolando entra na sala e pega nós dando passe na máquina. Ele falou: muito bem, é isso mesmo, precisa fazer. O seu Rolando era, nossa, admirador do trabalho, ele era apaixonado pelo trabalho. Então, e nós começamos a receber livros lá da SPLEB, do Rio de Janeiro, Sociedade Pro Livro Espírita em Braille. Foi aí que o seu Rolando recebeu essa carta para que pudesse fazer uma biblioteca lá no GEM, que receberia os livros da SPLEB. Mas aí nós começamos a fazer os nossos também, fazer todos os livros do GEM, todos os livros da codificação. Então, a gente fez um trabalho muito grande de livros. E atendimento também aos deficientes visuais, que a Andréia acompanhou desde menina, que desde 1972, a Andréia estava de fralda, né, Andréia? É. Acompanhou desde essa época lá e brincava com os filhos dos deficientes visuais que vinham nos visitar, dos que precisavam de apoio, da dona Luzia, que vinha com os 11 filhos, e trazia todo mundo lá de Itaquaquecetuba para visitar a gente. E assim foi o trabalho do Casimiro Cunha.
Mas, William e Andréia, vocês sabem quem foi Casimiro Cunha? Não, eu não tive tempo de ver o vídeo que você mandou ainda, mas vou assistir antes de colocar para a turma. Eu Eu sei gostaria... que Casimiro Cunha foi um poeta que viveu na cidade de Sim, Vassouras, interior de São Paulo, e que Pois é, morreu cego. eu vou fazer um resuminho dele. Ele nasceu em 1880, em Vassouras, e estava em plena epidemia de febre amarela. E ele era muito pobre, muito pobre. E ele trabalhando com umas coisas de madeira, tudo, que vinha amarrado umas cintas de aço. Essa cinta metálica escapou e bateu num olho dele e infeccionou. Só que o médico que atendeu ele falou: olha, eu vou colocar um tapa-olho e você não pode tirar, porque se você tirar, você vai ficar cego desse olho. Só que pegou fogo numa casa vizinha e ele, desesperado, para ajudar no incêndio, tirou o tapa-olho e realmente ficou cego do olho, com 14 anos. Com 16, ele estava tomando conta de porcos. Então, ele ia e tinha um chicotinho para bater, para poder empurrar os porcos. O chicote escapou e pegou o outro olho dele, e ele ficou cego dos 2 olhos. 2 amigos dele, que o apoiaram muito, porque ele já nasceu espírita. A história dele é mais longa. Isso é só um resumo. Ele tinha o Manuel Quintão, que era amigo dele, e Batuíra, que ajudou muito o Casimiro Cunha, com um centro espírita. Bom, ele casou também. Ele casou, só que a dona Carlota Cunha também perdeu um olho. Só aí Casimiro Cunha passou, quando ele passou a mão no olho da mulher e percebeu que ela estava cega, ele ficou muito desencantado. E ele era muito doente, ele era muito fraco, ele tinha problema de pulmão. E ele acabou morrendo deprimido em 1914. William, você que é bom fazer conta, nasceu em 1880 e morreu em 1914. 34 anos. Pois é, um poeta maravilhoso, delicado, uma pessoa que, quando vocês encontram poesias dele psicografadas pelo Chico, vocês vão ver a delicadeza de Casimiro Cunha. Eu sei Mas que uma poesia dele está no Parnaso de Além Túmulo, que é o eu primeiro livro. eu ia acabar de falar isso agora. Uma poesia, não. A primeira poesia que foi escrita no Parnaso de Além Túmulo foi de Casimiro Cunha. E por que o nosso grupo tem o mentor Casimiro Cunha? Eu e o Frederico fomos para Uberaba e a gente foi o caminho inteiro falando, mas todos os grupos têm um patrono, um espírito que é patrono. Um é Batuíra, outro é grupo Emmanuel, um é Bezerra de Menezes, e o nosso? Aí nós chegamos para o Chico e perguntamos. Ele disse, lógico que vocês têm. É Casimiro Cunha e Carlota Cunha. Foi aí que nós colocamos o nome da Biblioteca Casimiro Cunha. Biblioteca em Braille, né? Que é Casimiro Cunha hoje. Então, a história do GEM e a história do Casimiro Cunha está bem transcrito no site, se vocês quiserem detalhes, tudo, mas esse é o trabalho que até hoje continua com as mensagens em braille do GEM para todos os cegos. Tem no Brasil e fora do Brasil, eles recebem mensagem em braille. E recebem até hoje. Até hoje. Eu acho uma coisa muito importante, como a gente está falando a respeito desses baluartes, desses paladinos, uma bibliografia resumida, né, do Dr. Rolando também, você falou um pouco do Caio, e eu acho que é importante
a gente concluir, né, essa história. Falamos um pouco do GEM, falamos a criação do Casimiro Cunha, mas principalmente da importância dessa divulgação da doutrina pelo GEM, da divulgação da doutrina para os cegos pelo Casimiro Cunha, utilizando para isso não só o nome, como certamente a intuição e a mentoria espiritual desse grande poeta, que era um espírita, né, enquanto encarnado, que se tornou um espírito, né, que com grande evolução espiritual. Com certeza, todos hoje trabalhando juntos, Casimiro Cunha, Dr. Rolando, Chico, lá na espiritualidade, né? A gente tem não essa certeza, mas essa crença, principalmente porque eram pessoas de altíssimo padrão, como foi mencionado, eu acho que vale a gente dizer isso aqui, né? Muito se fala na doutrina espírita, são espíritos de escola, né? O que quer dizer espíritos de escola, que eu fiz até a brincadeira, que vou fazer de novo agora, não tem nada a ver com a cerveja. Espíritos de escola que não tem nada a ver com a cerveja, né? Espírito de escola, né? Escola. São espíritos de altíssima entouragem espiritual, espíritos que vêm como missionários encarnar no planeta Terra com o objetivo de fazer grandes tarefas e tarefas importantes e relevantes para a humanidade. Nem sempre os espíritos de escola, isso é um ponto muito importante, são espíritas. Então, a gente fala de Chico, fala de Divaldo, como falamos no último vídeo, falamos de Rolando, falamos agora de Casimiro Cunha, e outros tantos com os quais nós vamos falar, mas temos que lembrar de outros espíritos de escola que também vieram trazer para nós o aprendizado da vida, como foi Madre Teresa de Calcutá, como foi Irmã Dulce, e outros tantos paladinos aí da espiritualidade que não necessariamente são espíritas. E, bom, eu acho que a gente falou bastante sobre o tema. Vânia, tem algum complemento a fazer? Olha, nós já contei para vocês um pouco da nossa história, um resumo, né, do nosso trabalho. Eu continuo atendendo os deficientes visuais aqui em Peruíbe. Não estou trabalhando no GEM, porque GEM é em São Bernardo do Campo e eu moro em Peruíbe. Então, o meu trabalho hoje é ensinar o braille para aqueles deficientes visuais que ficaram deficientes depois de adultos ou jovens, e também locomoção e mobilidade, e o AVD, atividades da vida diária, auxiliando aqueles que precisam para voltar a ter uma vida normal e sem problemas, né? Então, esse é o trabalho que eu executo hoje em Peruíbe. E o Frederico continua fazendo as mensagens em braille em São Bernardo do Campo. Eu gostaria de falar que esse trabalho que a Vânia faz, ele é extremamente relevante. Nós temos uma pessoa do nosso convívio que vai assistir o vídeo, e eu sim, Helena, eu estou falando de você. Você teve a oportunidade de ter esse aprendizado com a Vânia, e ela é hoje a nossa fisioterapeuta aqui, porque ela fez fisioterapia depois de cega, porque ela teve todo esse aprendizado de como trabalhar a sua vida, e não só se recolocou no mercado de trabalho, como cursou uma faculdade, depois disso inúmeros cursos de aperfeiçoamento. É uma pessoa maravilhosa, que aprendeu a conviver sem a luz dos olhos, mas com a luz do espírito bastante evoluída e bastante acentuada. E isso, eu sei que a Vânia não pede nenhum tipo de reverência em relação a isso, mas é parte muito importante do trabalho que ela realiza e que nós somos testemunhas aqui. Como primo dela, né, que já mencionei que eu sou primo dela, eu tive a oportunidade de ver toda a luta que ela teve com o marido dela à época, né, com o Frederico. Um pouquinho, Vânia, que você já mostra, porque quando você começar a falar, você mostra. Que teve toda essa dificuldade de aceitação. A André, até no último vídeo, começou a contar a história, né, que ele ficou cego antes da André nascer, e depois teve, além da André, teve outra filha, e aí teve todo um trabalho de fazer com que ele aceitasse essa situação, e depois disso apareceu o trabalho do Casimiro Cunha, que ele o ajudou também dentro desse contexto. Trata-se de uma pessoa hoje que divulga a doutrina espírita não só para os cegos, mas em palestras, em outras situações que ele também já teve oportunidade de conviver. André, para a gente poder partir para a reflexão do dia, eu gostaria de primeiro deixar a Vânia mostrar as fotos que ela estava mostrando, que pega a palavra e mostra aí, Vânia. William, não sei se dá para vocês verem essa foto do seu Rolando. Essa é uma foto que nós todos gostávamos muito,
Ele era muito, muito carinhoso com os animais. E ele tinha esse papagaio. Põe um pouquinho mais longe da tela para pegar o papagaio. Era Aí. uma alegria muito grande dele quando ele estava junto com esse papagaio. Esse era o seu Rolando Ramacciotti, o nosso paizão, que a gente tinha com muito amor e muito carinho. Um homem de quase 2 metros de altura, com um coração maior ainda, né? E calçava 48. Meu Deus. Meu filho calça 46 e já era difícil encontrar sapato para ele, ainda bem que agora ele que tem que comprar, não tem mais nada a ver com isso. André, pega aí a reflexão do dia e a palavra do dia para a gente poder encerrar, que esse vídeo foi longo, mas mereceu. Vou repetir. Primeiro, pedir engajamento de vocês, deixa o seu like, comente aqui embaixo, se inscreva no canal. Uma história dessa, gente, é 50 anos de história, é mais do que isso, né? A história começa em 1950, na verdade. São quase 100 anos de história, ela merece o like, ela merece, deu trabalho para a gente estruturar esse roteiro, fazer esse bate-papo. A Vânia está emocionada, que vocês não estão vendo, mas a gente já teve que dar 2 lençol para ela, de tanto que ela chorou só de lembrar, né? Então, merece o seu like, merece a sua inscrição, seu comentário e o seu compartilhamento, para que outras pessoas possam tomar conhecimento disso. Na descrição do vídeo vai estar o link da nossa comunidade, vai estar também o link para que todos possam conhecer o site do GEM, onde a gente recomenda avaliarem lá as homenagens e tudo que é dito a respeito, conta a história do seu Rolando dentro do site, e também vou colocar o vídeo que conta a história de Casimiro Cunha. Então, só queria fazer uma última menção, que eu falei que ele está muito sisudo nesses vídeos, né? A Vânia falou que a André era uma menina, ela continua, ela só não usa mais fralda hoje, tá? Pudera. A reflexão hoje, a caridade, ela está perto de todos nós. A caridade, ela está numa palavra amiga, ela está numa palavra positiva, num abraço. A caridade está no sorriso. A caridade está no esquecimento do mal. A caridade está numa pessoa que estende a mão pedindo algo para comer. A caridade está na compreensão e no auxílio às casas e às instituições que fazem alguma tarefa de apoio às pessoas desprovidas, né, de possibilidades de se sustentar, seja idosos, crianças ou famílias. A caridade, ela não é necessariamente um palco, ela não é um palco. Essas pessoas, como o senhor Rolando e outras que nós já citamos, são pessoas que acabaram tomando um vulto muito grande na sociedade pelas suas grandes tarefas. Mas a caridade, ela está dentro de você e está no alcance das suas mãos. Vânia, não podia deixar de passar a bola para você para falar a palavra do dia, porque hoje toda essa história de Rolando, Casimiro Cunha, do GEM, ela também brinda a sua presença brilhante com a gente aqui no CENTE, no canal Conversando sobre a Espiritualidade e nas nossas vidas. Quero, inclusive, agradecer, dizer que somos muito gratos por ter você com a gente, tá? É isso mesmo. São 2 palavras que eu preciso deixar. Aos espíritos amigos que me toleram até hoje, ao seu Rolando, amado Rolando, pai Rolandão, ao Caio, que sempre me tolerou, gratidão. Gratidão a todos. Gratidão aos deficientes visuais. Gratidão por eu ter vindo para a Terra. Gratidão por esta oportunidade que a gente só pode dizer uma palavra: amor. É isso aí. Um beijo para vocês. Um beijo para todos. Até mais. Muito grande. Um feliz hoje para todo mundo. No seu canal Conversando sobre a Espiritualidade, trazendo hoje mais um tema de muito interesse para a vida do espiritismo cristão. Nós vamos falar hoje de 3 grandes paladinos do espiritismo. Lembrando que fizemos vídeo já contando a história de Chico Xavier, homenageando Chico Xavier, homenageando Divaldo Pereira Franco, homenageando o GEM e seus fundadores, especialmente o Dr. Rolando Ramacciotti. Hoje nós vamos falar de Peixotinho, Eurípides Barçanufo e Batuíra. É um vídeo que, na descrição do vídeo, nós vamos colocar vídeos que contam a biografia desses 3 paladinos, tá?
Mas aqui nós vamos conversar um pouco sobre a vida dessas pessoas e nós entendemos que é importante falar disso a título de permitir que todos possam conhecer mais a respeito desses grandes espíritas, das suas obras, e por que não se inspirar neles. Então eu quero passar aqui a bola para as minhas colegas para que deem boa noite a vocês, com o retorno da Vânia, que esteve conosco no último vídeo por força maior. Boa noite, Vânia. Boa noite. É força técnica, problema técnico. Mas agora está tudo bem. Uma boa noite, porque nós estamos aqui gravando à noite, né? E voltamos, então, aqui. Uma boa noite para a Andréia também. Andréia, boa noite. Boa noite a todos. E vamos começar com Batuíra, William? Eu ia dar essa sugestão, você pode começar com Batuíra. Pois é. Mas se nós vamos falar de 3 vultos, eu não vou poder contar toda a história de Batuíra, porque senão nós não conseguiríamos dar os três vultos, porque há muita coisa a se falar de Batuíra. Batuíra é um grande espírito, um grande lidador da doutrina espírita e que divulgou com a sua força, a sua garra, o seu amor, toda a vida dele. E então nós teremos que dar uma resumida, não é, William? E um grande humanitário, né? No caso de Batuíra, você vai falar a respeito da vida dele, um grande humanitário. É, sim, pois é. Bom, ele era português, né? Nasceu lá em Portugal, na Águas Santas, na freguesia, em 1839. E ele veio para o Brasil com 11 anos, com a sua família, e ele se instalou no Rio de Janeiro, na Guanabara. E ele ficou lá, trabalhando lá na corte por alguns anos. Depois ele veio para Campinas e depois veio para São Paulo, capital. Aí ele já veio e ele aqui começou a distribuir, porque ele era um menino muito esperto, muito rápido, e ele era ainda jovem, bem jovenzinho, ele distribuía um jornalzinho, mas por ele ser muito rápido, parecia uma ave que se chamava marceja, e ela se encontrava nos charcos lá do Parque Dom Pedro. E essa ave, o apelido dela era Batuíra. Então, chamavam um menino que corria de lá para cá, entregando folhetinhos, entregando o Correio Paulistano, que é o que ele entregava, era um jornal, e ele foi chamado de Batuíra. Isso quando ele estava ainda jovem. Depois ele começou a trabalhar muito, ele é muito esforçado, muito dedicado, e conseguiu amealhar um pouquinho de dinheiro. E junto com amigos, porque ele fez muitos amigos, por ele entregar esses jornais, e ele tinha muita facilidade em fazer amizades, ele juntou um patrimônio e construiu um pequeno teatro. Esse teatro, ele foi construído onde hoje é a Quintino Bocaiúva, é nessa rua. Hoje ela se chama Quintino Bocaiúva. Era um pequeno teatro que ele trabalhou, ele mesmo teve estudantes que faziam partes também. Então, ele era muito ativo, né? Agora, aí ele se casa com Dona Brandina, e ele teve um filho. Só que também ele teve um desgosto muito grande, porque esse filho se casou, tornou adulto, casou, mas morreu. E ele passou por um baque muito grande com isso, né? Mas ele conseguiu ainda trabalhar e correr atrás e investiu o seu dinheiro em compra de terrenos que tinham pouquíssimo valor, que eram terrenos que a desvalorização era muito grande, e começou a construir casinhas. E essas casinhas lhes davam aluguel. Mas eu sei que essas casinhas foram construídas ali no Lava Pés, naquela região do Lava Pés. E eu sei que essas casinhas, pessoas que não tinham onde morar, pessoas doentes, ele colocava essas pessoas também
nas casinhas. Apesar dele receber aluguel de algumas casas, ele também colocava doentes nessas casinhas. Aí ele comprou mais terreno. Ele comprou mais um terreno e construiu para as crianças também, para atendimento às crianças. E um outro terreno que ele construiu para os doentes, que na época eram os loucos, chamados os loucos. E ele tinha atendimento a essas pessoas e também as viúvas. Ou seja, Batuíra tinha um trabalho magnífico humanitário. Depois ele teve uma criança, a esposa dele teve uma criança. Você lembra, William, que ele teve um menininho e essa criança com 12 anos faleceu? Sim, mas eu gostaria também de colocar, quando a gente falou sobre humanitário, Batuíra também teve um trabalho muito forte no sentido de negros, né? Isso foi já no final da escravidão, negros que fugiam das fazendas, ele abrigava nessas casas, e para que eles pudessem voltar ao convívio, ele comprava a alforria desses negros, que não desejavam mais serem escravizados, e mantinha-os naquele lugar, que eu acho que é relevante também falar, Vânia, que hoje essa rua chama-se Rua Espírita, né? Em homenagem a ele. Isso, é Rua Espírita. E, inclusive, pertence ao Grupo Espírita Verdade e Luz, que é o que ele fundou, e que está lá em Poá, a sede maior é Poá. Embora nesse centro da Rua Espírita, se eu não estiver enganado, o André vai me corrigir, é um centro que vocês frequentaram, né, quando eram mais jovens. Certo, André? Certo, porque tinha 2 dias da semana que eles emprestavam para o GEM, pelo Grupo Espírita Emmanuel, onde era feito o trabalho espírita lá, né? Enfim, então, desde o meu nascimento até uma boa parte da vida adulta, eu sistematicamente frequentava aquele local. Então, continuando, William, ele foi um grande divulgador da doutrina. Mas como ele conheceu? Ele conheceu depois da morte do filho, de 12 anos. Ele foi um baque muito grande. Primeiro perdeu o adulto, depois o de 12 anos. Aí ele conheceu o espiritismo. E isso deu um consolo muito grande para ele e para a esposa. E ele começou a trabalhar assiduamente. Além dele esconder esses escravos, que ele fazia isso também, ele atendia também os doentes de varíola, que não tinham aonde ser colocados porque eles eram pobres. E até na casa dele, ele recebia esses doentes. E ele curava, Andréia, não sei se você lembra, que acho que você sabe também, que ele tratava com homeopatia e com água fluida e passe. Né, André? E ele curava esses doentes, curava muito. Ele fez um trabalho muito grande de cura. Eu lembro, e também dentro do centro, né, onde eles cediam ao Grupo Espírita Emmanuel 2 vezes por semana, tem um quadro, né, de homenagem a Batuíra, né, ali fica. Jesus curando, porque ele realmente era um médico dos pobres. Eu acho que vale dizer que ele se tornou um dos mentores espirituais do GEM, né, Vânia? Aliás, ele é o mentor primeiro, que eu lembro bem, que eu falei para vocês, que foi Batuíra que pediu ao seu Rolando que fosse para São Bernardo. E o primeiro livro editado do GEM foi o livro de Batuíra. E Batuíra sempre acompanhou e acompanha o trabalho do GEM. Então, William, ele sempre divulgou, ele esteve também à frente da revista O Reformador, do Rio de Janeiro, que é a revista da FEB, e a FEB sempre quis colocar um núcleo aqui em São Paulo, para que também todos os centros espíritas de São Paulo se agregassem. E ele fundou aqui a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que era o desejo da FEB do Rio de Janeiro. E agora, nessa época toda, é que ele renasceu esse grupo, Verdade e Luz, ali da Lava Pés. Estava caído, estava abandonado, eles não estavam cuidando, e ele levantou
e fez ali uma tipografia. Ele aprendeu a tipografia e começou a fazer folhetos e entregar, e as publicações chamavam Verdade e Luz. Ele mesmo fazia e distribuía. Para quem mora em São Paulo, né, quiser conhecer esse Centro Verdade e Luz, o Lava Pés fica na região do Cambuci, né? É uma área ali dentro do Cambuci. Então, chamada Rua Espírita, fica fácil ali de localizar o centro, e faço esse convite para que vocês possam ir até lá e conhecer esse grupo. É muito legal, muito interessante. Isso. Então, o que a gente pode dizer de Batuíra é isso. Ele sempre foi um grande divulgador, mas tem uma coisa muito interessante, você sabe, William, que não tinha vaga para tanto o louco lá, que eles diziam os loucos, que ficavam no hospício, e acabaram mandando a própria guarda, mandou para a casa dele 6, e ele cuidava desses 6, moravam na casa dele, são 6 possessos, obsediados, e ele tratava e cuidava. A casa dele sempre foi aberta, era um hospital, era uma casa de acolhimento aos necessitados, aos doentes. Ele sempre foi incansável, né? E agora, a única coisa que a gente pode dizer dele é que ele, graças a Deus, continua conosco, continua fazendo com que a divulgação do espiritismo esteja sempre presente, e com certeza está devido ao seu trabalho. Perfeito. Muito boa essa história de Batuíra, eu recomendo, e como eu disse, vai estar aqui na descrição do vídeo, além do link da nossa comunidade, vai estar os 3 links sobre a biografia desses 3 paladinos, desses 3 baluartes do espiritismo, e como eu disse, repito, é muito importante que nós tenhamos o conhecimento do que essas pessoas fizeram para que possamos nos inspirar, né? E fizeram isso numa época que não havia internet, que não havia WhatsApp, que não havia nada, né? Nem telefone existia. Então, falamos bastante sobre Batuíra, pedindo para você deixar seu like, se inscrever, ativar o sininho, que a Andrea sempre fala que eu não falo, que eu sou mau tocador de sino, comentar e compartilhar esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Agora, dando sequência aos nossos paladinos do dia, nós vamos falar sobre Eurípides Barçanufo, um dos maiores espíritas de todos os tempos, nascido em 1º de maio de 1880, em Sacramento, Minas Gerais, desencarnado na mesma cidade em 1º de novembro de 1918, com apenas 38 anos. Então, ele foi um jovem, ele foi educador, político, jornalista e médium. Nasceu em berço católico, era muito arraigado à religião católica, e desde muito cedo, quando ele tinha aproximadamente 16, 17 anos, um tio dele se tornou adepto ao espiritismo, e a família, como era assim no início do século XX, era extremamente contra, e ele tentou demover o tio de continuar no espiritismo numa noite que o tio visitava a casa dele, e Eurípides pediu, ele era de família abastada, é bom que se diga, né, ele não era pobre, e Eurípides pediu que a mãe preparasse o quarto do tio, a cama do tio no quarto dele. E durante a noite, eles ficaram conversando a madrugada inteira, e Eurípides tentando convencer o tio que aquilo era bobagem. Uma criança, né, que hoje a gente considera criança com 15, 16 anos, naquela época ele já era muito responsável, ele já trabalhava, ele já estudava muito, ele era muito letrado, e o tio virou para ele e falou: bom, meu filho, eu continuarei com a minha crença, e digo a você que você, com toda a sua letra, com todo o seu conhecimento, eu não tenho condições de discutir com você, então vou te dar de presente um livro. E deu para ele um livro de Leon Denis. Eurípides começou a ler durante a noite, naquela oportunidade, e na manhã seguinte ele seguia lendo, e ali ele se apaixonou pelo espiritismo, pela filosofia de Leon Denis, e começou a entender mais sobre o espiritismo. Rapidamente ele se juntou ao tio, na casa espírita que o tio frequentava naquela região, mais precisamente em Uberaba, que Sacramento é próximo a Uberaba,
se muda para lá, começa a viver junto desse tio, fazendo parte desse grupo espírita, tornando-se médium, e Uberaba, que muitos anos depois recebeu Chico Xavier como seu cidadão, quando ele, vindo de Pedro Leopoldo, onde ele reencarnou, ele passou a trabalhar em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Mas Eurípides, ele tinha uma mediunidade muito avançada. Eurípides era psicógrafo, Eurípides era curador, ele tinha mediunidade de cura, ele tinha bilocação, bicorporeidade. Ele, como curador, e depois, já com 20 e alguns anos, ele dando aulas, que ele também era professor, ele fundou o Colégio Allan Kardec, na cidade de Sacramento. E ele, dando aula no colégio que era dele, ele se desdobrava, ele encostava assim na cadeira e ele fechava os olhos, e ele se desdobrava, mas corporificadamente ele ia aos locais e ele fazia atendimento às pessoas necessitadas. E tem uma história que ficou bastante conhecida, de um homem que já conhecia pelos seus trabalhos de curador, que ele foi até a escola desesperado porque a esposa estava para dar à luz, e a criança era, como se dizia na época, ela estava... o médico da região falou que a mãe e a criança morreram. E quando ele chega para falar com Eurípides tinha ido até ela, chamado que foi pelos espíritos, e foi até ela corporificadamente, e curou, fez o parto dela da maneira correta. E quando o homem chega para falar com Eurípides, ele, dentro da sala de aula, ele vira e fala: eu acabei de estar com a sua esposa, o parto está feito, a criança e ela passam bem. Parabéns, você é o pai de uma linda menina. E aí o homem ficou bravo com ele, falou: como é que pode? Eu vim pela única estrada que existe, eu não cruzei com você, como é que pode um negócio desse? Ficou bravo com ele, ralhou com ele, e falou: não, você vai lá comigo agora porque elas estão morrendo. E aí eles pegam a estrada, quase 2 horas, para chegar de novo na casa dele, e quando chega, a esposa lá com a criança no colo virou para ele e falou: seu Eurípides, o senhor não precisava ter vindo novamente, nós estamos bem, graças a Deus, graças ao senhor que veio aqui e nos ajudou. Então, vocês vejam que são as comprovações de uma mediunidade absurdamente espantosa, não só para os padrões da época, como até hoje. E Eurípides foi um grande divulgador também da doutrina espírita a partir desse colégio que ele funda, que não é uma escola espírita, ele tem o nome de Allan Kardec, mas é uma escola que ensina todo tipo de crianças, existe até hoje. Mas ele também fundou 3 centros espíritas na região e expandiu a mensagem do espiritismo para muitos lugares, comprovando com a sua mediunidade diversas questões. Numa outra oportunidade, ele chega para o tio, lá em Uberaba, depois do trabalho mediúnico, e ele pergunta: tio, existe aqui na região o senhor Carlos? Nome pouco comum, né, Carlos? E aí o tio falou: olha, existem vários Carlos. Ele falou: não, mas um que está muito doente, o senhor sabe? Ele falou: ah, sim, tem um Carlos que ele é leproso, e ele foi tirado do convívio, né, que nessa época os leprosos eram tirados das cidades e colocados em lugares muito distantes. Ele morava numa casinha muito distante. Ele falou: tem esse Carlos. Isso já era noite, e naquela região você tinha muitas onças, você tinha muitos animais predadores, né? E Eurípides falou: nós temos que ir lá agora, porque ele está morrendo. Os espíritos vieram me dizer que nós temos que socorrê-lo. E o tio dele falou: de jeito nenhum, nós vamos passar a noite indo até lá, porque é longe, a gente vai ter que ir de cavalo, é muito difícil. Ele falou: não, temos que ir, porque se esperarmos até o amanhecer, ele estará morto. Eles encararam, e ele ainda disse: se nós trabalhamos para Jesus, não devemos temer. Os espíritos nos abrigarão e nos protegerão. E eles foram até o local, chegaram lá e o seu Carlos estava morrendo de sede e de fome, porque não havia comida, não havia água, e eles levaram os víveres, e lá ele teve a oportunidade de ser salvo graças à mediunidade de Eurípides. E Eurípides acaba desencarnando muito jovem, com essa mediunidade fantástica e tendo essa expectativa muito grande colocada como um grande espírita que nós temos. André, você gostaria de fazer algum comentário sobre Eurípides? Não, na verdade, Eurípides ele se destacou muito na área da educação e ele era um autodidata, né? Eurípides, ele entendia muito de medicina, ele estudava muito medicina, ele tinha um conhecimento muito grande como autodidata, né? Sem cursar um ensino superior, ele se tornou uma pessoa muito culta, e como educador ele teve grande expressão, renovando o sistema educacional
adicionando a questão filosófica, religiosa da doutrina espírita. Na verdade, Eurípides ele era muito apegado à mãe, né? E quando ele decidiu cursar medicina no Rio de Janeiro, a mãe teve uma síncope, ela ficou muito doente e ele desistiu de cursar medicina no Rio de Janeiro. O que não quer dizer que não tenha adquirido livros e estudado, como disse a Andréa. E ele abre uma farmácia sem nunca ter se formado em farmácia, esqueci desse detalhe, na cidade de Sacramento, e nessa farmácia ele aviava medicamentos trazidos pelos espíritos, notadamente por Bezerra de Menezes, e ele aviando essas receitas, ele fazia os medicamentos, ele fazia os remédios, e baseado nesses remédios, ele distribuía para as pessoas. Ele atendia 1.000 pessoas por dia de toda a região, entendeu? Então, Eurípides foi realmente um grande espírito. Dando sequência, nós vamos falar agora sobre o nosso grande Peixotinho, um outro grande espírito, uma outra pessoa notável, nascido em 1º de fevereiro de 1905 em Pacatuba e desencarnado em 16 de junho de 1966 em Campos dos Goitacazes, no Rio de Janeiro. E, como eu disse, né, a história desses 3 paladinos vai estar, vocês vão poder clicar e ler, e aliás, assistir vídeos falando sobre a história deles. Peixotinho foi o grande médium da materialização de espíritos no século XX, e até hoje os trabalhos que ele fazia eram maravilhosos. Um espírito que quem conhece a história de Chico Xavier, conheceu Chico Xavier e se manifestou pela primeira vez materializada frente a ele, foi Sheila. Primeira vez que Peixotinho conhece Chico Xavier, na década de 40, ele teve a oportunidade de ir até Chico Xavier, por razões que os espíritos acabaram reunindo os dois, e eles fizeram todo esse processo de conhecimento, e foi feito um trabalho onde Sheila se apresentou ao Chico, materializada, e disse que a partir daquele momento ela passaria a trabalhar com ele, tanto na psicografia quanto na própria materialização. Porque uma coisa que não mencionamos no vídeo sobre Chico Xavier é que Chico Xavier também trabalhou com materialização até os anos 40. Ele tinha essa mediunidade, como eu já disse em outros vídeos. Chico tinha 52 mediunidades catalogadas, e ele trabalhou com isso, existem registros, e Sheila passou a se manifestar a partir daí. Vânia, você quer fazer um complemento? Pois é, o Chico realmente trabalhou uma boa fase da vida dele, principalmente no início, para que ficasse mais firmado, né, a mediunidade dele e a doutrina espírita. Ele foi um grande médium, e muitos desses grupos espíritas de hoje, os mais antigos, os mais idosos dos centros espíritas, tiveram a grata satisfação de ainda assistir essa fase maravilhosa do Chico, que foi a presença não só da Sheila, de Meimei e de outros espíritos que vieram se materializando, inclusive traziam, cheguei a levar para Uberaba água e um lenço. Normalmente, naquela época, a gente usava lenço de tecido. Ele vinha completamente encharcado de perfume. E a água que a gente levava também com bastante perfume. E era de Sheila. Era desse espírito Sheila. Foi a época maravilhosa que o Chico teve. Mas aí Emmanuel falou, não vamos mais trabalhar com isso, mas nós vamos nos dedicar à psicografia, aos livros, que é a função de Chico. Inclusive, muito importante, a imagem de Emmanuel que se tem, inclusive em livros, né, e que é bastante conhecida, foi uma imagem fotografada e depois transcrita por um artista, aliás, de várias materializações de Emmanuel, tá? Então, aquilo não é algo que tenha sido trazido de uma imagem que alguém imaginou. Não, é Emmanuel mesmo, porque ele estava materializado. E conta a história que em 1949, antes dele sair de Pedro Leopoldo, Chico Xavier sair de Pedro Leopoldo para ir... Aliás, 59, que ele foi para Uberaba, teve a última sessão de materialização, onde Emmanuel aparece e diz que, a partir daquele momento, o médium estava proibido de trabalhar com essa mediunidade, que seria cabível a outros médiuns, e Peixotinho já era um desses, né? E Peixotinho era impressionante na sua mediunidade de materialização. Recebia médicos,
que faziam curas, como nós já comentamos em outra oportunidade. Existe hoje no trabalho da Casa de Frei Luís, no Rio de Janeiro, um trabalho de sequência a essas atividades. E Sheila e outros espíritos que se manifestavam pela mediunidade de Peixotinho traziam à distância muitas coisas. Além disso que a Vânia falou do perfume, mas você estava numa sessão de materialização, existem histórias, e vocês podem ver no vídeo que vai estar no nosso link aqui embaixo na nossa descrição, existem histórias de Sheila trazendo, para comprovar que era verdade a sua presença ali na frente de uma determinada pessoa. A pessoa na frente dela, ela materializa um crucifixo que a pessoa havia colocado no cadáver do pai quando ele for enterrado. E Sheila traz esse crucifixo e devolve para ela dizendo: seu pai pediu para devolver para você. E era o próprio crucifixo que estava escrito pela filha, dizendo: eu te amo, papai, estava na mão dela, retirado do sepulcro e trazido para as mãos dela através da mediunidade de Peixotinho de materialização. Fora isso, uma coisa muito importante que estava sendo dita, que deve ser dita sobre Peixotinho. Assim como Batuíra, que trazia pessoas para sua casa, Peixotinho tinha 6 filhos. E esses 6 filhos, ele se casou com Dona Baby, que era uma outra abnegadíssima. E eles tinham mulheres no exército, né? Ele era das Forças Armadas, e ele ganhava muito pouco, né? Mas o que ele ganhava, a Dona Baby sempre fazia comida para os filhos e para as pessoas que vinham. Diariamente, eles tinham pelo menos 10 pessoas dentro da casa deles, que era uma casa grande, que eles abrigavam, inclusive, pessoas que dormiam, que eram tratadas, e os médicos que vinham por Peixotinho como materializados também faziam ele psicografar receitas que eram dadas às pessoas para que as pessoas pudessem também obter o seu resultado, né? Então, é muito importante que nós tenhamos toda essa visão desses 3 grandes paladinos, e eu recomendo que assistam esses vídeos que falam sobre as histórias deles, e podem buscar também no YouTube. Só para terminar de falar de Peixotinho, ele fundou 3 centros espíritas: o Grupo Espírita André Luiz, o Grupo Espírita Araci, que foi feito em relação ao seu nome, aliás, ao nome da sua filha, que tinha 2 anos e que desencarnou. Ele chegou a ter 9 filhos e 3 desencarnaram, e Araci virou o seu grande guia espiritual pós-desencarne. Ele veio para conhecê-la enquanto ela era viva, encarnada, e depois ele veio e ela passou a dar esse tipo de presença para ele como o seu anjo da guarda, o seu mentor espiritual. E também fundou o Centro Espírita Allan Kardec, todos eles na região de Campos dos Goitacazes, tá bom? André, você gostaria de falar alguma coisa? Não, na verdade, eu gostaria de fazer a mensagem do dia e explicar para vocês o motivo de a gente trazer os exemplos, né, dessas 3 figuras muito relevantes, muito importantes, muito mais do que dentro do Espiritismo. São figuras que trouxeram uma mensagem de vida, de dedicação, de amor, de perseverança e principalmente de fé, para que nos inspire a fazermos todos nós, um pouco que seja, a vida um pouco mais brilhante, um pouco mais cheia de esperança para nós mesmos e para as outras pessoas. Todos nós podemos contribuir de alguma forma. Hoje existem grupos que fazem assistência, seja na Igreja Católica, Evangélica, templos budistas, Umbanda, Candomblé. A caridade, o amor não tem religião. Nós conhecemos dentro do Espiritismo, porque somos espíritas, os 3, e umbandistas também. Mas esses exemplos devem calar dentro do coração de todos nós, para que a gente possa refletir de que maneira a gente pode contribuir para o bem no planeta Terra, mesmo que seja com um sorriso. Certo, Vânia? Dá sua mensagem, dá sua palavra do dia, Vânia. Olha, eu acho que o que todos eles tinham era coragem e perseverança. Eles não desistiam. A luta sempre continuou e a verdade é acima de tudo. E qual é a palavra?
Perseverança. É isso aí. Um beijão para vocês. Lembrar de vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, ativarem o sininho para as notificações, comentarem, compartilharem e estarem com a gente nos próximos vídeos. Estamos aqui todas as terças e sábados, trazendo mais conteúdo para vocês. Um beijo, tudo de bom. Beijo, beijo, beijo.